E aí, meu amigo, que prazer mais uma vez estar com você nessa hora tão particular, tão importante, que é o estudo da lição da Escola Sabatina. E com certeza ela nos conecta com a Bíblia e fazendo assim nós teremos comunhão com o Pai. Parabéns, porque você tomou tempo para esse estudo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já se sentiu sem resposta diante de algo que coloca diante de Deus? Tudo que Deus faz é justo, mas algumas precisam de mais explicação, você não acha? Por exemplo, ele teve misericórdia de Moisés, mas condenou Faraó. Ele escolheu Israel e rejeitou outras nações. Fica ligado aí no estudo de hoje, pois ele nos dará uma direção para tratarmos com essas e outras questões sobre a justiça de Deus. O tema de hoje, mistérios. Antes de dizer qualquer coisa, será preciso admitir que somos racionalmente muito limitados quando o assunto em questão é Deus. Deus não cabe em nossa mente. Por quê? Porque Ele é maior do que nós. Veja esse texto. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Sendo assim, precisamos admitir de uma vez por todas que não podemos responder a todas as questões que envolvem a personalidade de Deus. O que podemos buscar é por respostas possíveis. Então vamos atrás delas. O texto de hoje, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Romanos capítulo 9, versículo 17 a 22. Nestes textos há muitos ganchos para pendurar nossas dúvidas, você não acha? Mas com oração nós podemos entender o que Paulo está dizendo. Paulo está trazendo para a sua argumentação a personalidade de Faraó e o que ele fez. Vamos lembrar da história? Você se lembra que quando Deus quis tirar o seu povo do Egito, Faraó se levanta contra Deus e se opõe. Escute. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Êxodo capítulo 5, verso 2. Deus teve que tratar com essa rebelião. E como tratou? Ora, gente, Deus manda ao Egito 10 pragas. As palavras de Deus a Faraó foram: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Percebeu? Faraó se levantou contra Deus e Deus aceitou o desafio. Veja, Faraó não era um homem comum, não era um homem qualquer, ele era um rei e era tido por seus súditos como a personificação de Ra, o Deus supremo dos egípcios. Sendo assim, ele se considerava um Deus. Se ele era Deus, teria que duelar com outro Deus, o Deus dos israelitas. Agora vem a pergunta: será que ele seria capaz de resistir nessa luta? Colocar Faraó no seu devido lugar era a maneira de Deus de divulgar o seu nome. Primeiro para os egípcios, porque veriam que Faraó era apenas um ser humano e totalmente impotente diante do poder de Deus. E depois mostraria o seu poder ao mundo inteiro, porque logo a seguir abriria o mar para que o seu povo pudesse passar. E assim aconteceu. As palavras de Paulo: logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz, não diz nada acerca da salvação. Está dizendo sobre endurecer. A questão que precisa ser respondida é: Deus endureceu a Faraó em relação a quê? Ora, amigos,
O contexto que Paulo usa é a libertação de Israel do Egito e a renúncia de Faraó em permitir que Israel vá embora. Sendo assim, o endurecimento de Faraó diz respeito a isso. Deus o endureceu para que ele resistisse deixar o povo ir. Ele não permitiu que Faraó se sensibilizasse na primeira praga. Ele teria que ir até o final para presenciar todas as maravilhas. A razão? Assim o nome de Deus seria glorificado e Deus demonstraria quem era de fato divino. Escute essas palavras. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Êxodo capítulo 12, verso 12. Percebe? Agora, volto a afirmar, temos uma visão muito limitada da realidade de Deus e como Ele age. Se você se deparar com alguma questão que seja difícil de se entender em relação a Deus, o que você faz? Admite a sua pequenez diante da grandeza de Deus ou se rebela contra o que você não entende? Que o Senhor Deus, que abre o mar, possa revelar o seu poder em sua vida hoje. Que Deus te abençoe.